Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui no Chão de Flores, atendendo o convite do nosso querido Chico, da Eudênia, e tantos companheiros, amigos e trabalhadores queridos da Seara de Jesus. Na noite de hoje, nós iremos falar acerca da depressão e Jesus, o maior psicoterapeuta que a humanidade já conheceu. Então vamos, primeiramente, avisar que, na verdade, essa palestra ela faz parte de um seminário de 6 conferências diferentes. A primeira, que é esta, depressão, causas, consequências e a terapia do amor, quando apresentamos Jesus como sendo realmente o maior psicólogo que o mundo já conheceu. A segunda palestra, depressão e obsessão espiritual, a influência dos espíritos agravando o problema da depressão. A terceira palestra, depressão, materialismo e desapego, a alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa ação. E a melhor oração vai ser justamente a hora da ação. Então a gente vai trabalhar também as causas do materialismo, do apego, que provocam sofrimento nessa palestra, e convidar as pessoas ao trabalho voluntário com Jesus, recordando as palavras do nosso orientador espiritual. Pela inspiração, ele me disse certa vez: Nazareno, você sabe qual o melhor passe que existe? Eu disse: não, qual o melhor passe que existe? É o passe para o lado de cá. Se torne um trabalhador, junte-se às fileiras de Jesus. É o melhor tratamento que nós podemos encontrar para qualquer das nossas enfermidades. A quinta palestra, depressão, autoconhecimento e iluminação interior. A gente perceber que a depressão é também uma maneira que a natureza tem de nos fazer parar. Nós que estamos sempre correndo, apressados, inquietos com os problemas da terra, e nos fazer a grande jornada do mergulho íntimo do autoconhecimento. A questão 919 de Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho afirma a Allan Kardec que o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz de um homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. Então, a depressão vai nos ajudar a parar e a investigar quais os sonhos de infância que nós acalentávamos outrora e talvez tenhamos abandonado para atender os apelos do mundo, da sociedade, da nossa família, e esquecemos muitas vezes a nossa verdadeira vocação. A palestra final, depressão e mediunidade, a questão da sensibilidade mediúnica, possibilitando quadros semelhantes com o da depressão. E vamos perceber no livro A Gênese, Allan Kardec afirmar que haveríamos de ter na proximidade do final do ciclo de provas e expiações para a chegada de um ciclo novo, um mundo de regeneração. Neste momento de transição,
haveria o que ele chamou de a vulgarização da mediunidade, ou seja, que a mediunidade está cada vez mais comum nesses dias de transição, confirmando as palavras de Jesus que nos disse no final dos tempos: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, mostrando então que a mediunidade estaria cada vez mais comum. E talvez por isso, nos dias de hoje, temos visto tantas pessoas padecendo com depressão. Estamos mais sensíveis mediunicamente, talvez, e percebemos com mais facilidade a influência de espíritos naquele mesmo estado vibratório, naquele mesmo padrão, ou entidades que nos desejam prejudicar, provocando a depressão. É claro que temos outras causas, como o estresse, a ansiedade da vida moderna, né? O sedentarismo, a falta de atividade física, mas também é importante estudarmos a mediunidade, porque se Jesus é, e Ele o é, como nos afirmam os Espíritos Superiores na questão 625, o ser mais perfeito que Deus apresentou ao mundo para servir-nos de modelo e guia, e que Jesus, meus amigos, foi o maior médium que a humanidade já conheceu, tinha todas as faculdades da vidência, ele enxergava os espíritos, a audiência escutava, conversava com eles, ele tinha as faculdades de efeitos físicos, da levitação, das curas, da mediunidade, da transformação, né, da água em vinho, da multiplicação dos pães, dos peixes, mediunidade de efeitos físicos, da premonição, da pré-cognição, a mediunidade de profetizar o futuro. Jesus então foi o maior médium que nós já conhecemos, e se Ele é nosso modelo que deveremos seguir, nós deveremos buscar desenvolver então também a diversidade dos carismas que Paulo nos ensina, os dons da mediunidade que todos temos em maior ou menor grau, nos ensina o Livro dos Médiuns, organizado por Allan Kardec. Então a gente vai ter várias causas. E há uma palestra que não compõe propriamente o seminário de depressão, mas que vai ajudar muito também, porque alguns tipos de depressão podem ter sua gênese, a sua origem em sentimentos de culpa, às vezes até inconscientes. Era o meu caso. Trazia sentimento de culpa de outras vidas, agravando o problema da depressão. E aí nós temos também uma exposição chamada Auto-Perdão, Felicidade Sem Culpa, mostrando que nós deveremos compreender o Espiritismo não como o condenador prometido por Jesus, mas como verdadeiramente o Consolador que o Cristo nos prometeu, mostrando como é importante nós nos auto-perdoarmos para podermos cumprir o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. E precisamos nos auto-perdoar, porque se não nos perdoamos, não conseguiremos amar a nós mesmos. Então, são várias palestras. Hoje nós faremos uma síntese da primeira abordagem, falaremos um pouquinho também sobre obsessão espiritual, porque é um tema importante para nós comentarmos também, mas vamos deixar para outras oportunidades para a gente falar sobre os diversos tipos de abordagens sobre a questão da depressão. Vamos hoje apresentar Jesus como o maior psicoterapeuta que a humanidade já conheceu, e vamos tratar também da questão da obsessão espiritual. Então, meus amigos, vamos pedir a Ele, ao Mestre de nossas vidas, o pastor, o bom pastor que conhece todas as suas ovelhas uma a uma, para que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos mantenha em sua paz. A depressão, meus amigos, não é uma doença moderna, ela sempre existiu. Apenas estamos vendo ela hoje com mais frequência pelos motivos que nós já relacionamos, mas ela tinha apenas outros nomes ou era mal compreendida em sua época. Vamos ver vários autores falando, por exemplo, Aristóteles, o grande filósofo,
falando que costumeiramente Sócrates e Platão, seus mestres, recolhiam-se em profunda melancolia. Era o nome antigo da depressão. Vamos ver que Sócrates, inclusive, era médium. Conversava com seu anjo da guarda, que ele chamava de daimon, a palavra grega que significava espírito, anjo, guardião, e que foi depois corrompida para a palavra demônio. Mas vamos ver então que Sócrates e Platão, homens ilustres, gênios da humanidade, tinham melancolia, tinham depressão. Então vamos compreender também que se tivermos alguns de nós aqui vivenciando a prova ou a expiação chamada depressão, saibamos que não estamos sozinhos, que ela sempre existiu, que homens muito notáveis, homens muito queridos, tiveram esse problema, mas mesmo assim deram um grande contributo para a humanidade. Muitos deles eram gênios, eram homens de grande saber e conhecimento, como nós falamos. Vamos ver também na narrativa de Jó, a figura bíblica vai fazer um quadro tipicamente melancólico. O rei Saul, do mesmo modo, que pedia para Davi cantar para alegrar-lhe as suas noites de muita tristeza, de melancolia. E vamos ver, por exemplo, Abraham Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América, um tipo depressivo bipolar. Aquele que não tem só a fase da tristeza profunda, longa, mas também as fases de euforia, de exaltação, de muita energia, que a pessoa fala muito, não é? Fica como se estivesse acelerada ou irritadiça, gasta às vezes demasiadamente, acredita-se um super-homem naqueles dias. Então ela oscila entre as fases de mania, de agitação e as fases de depressão. É o meu caso, depressão bipolar. Vamos ver Divaldo Pereira Franco também. O grande tribuno e médium foi vítima de depressão na sua juventude, quando, com a mediunidade ostensiva, não compreendendo muito bem o fenômeno, foi instigado até a cometer o suicídio, que vai ser um dos maiores problemas que a depressão pode causar. A depressão, meus amigos, não é fraqueza, não é preguiça, é uma doença, diz a Organização Mundial de Saúde. Denominou-a de um mal do século, porque está vitimando muitas e muitas pessoas, cada vez mais, inclusive. E mesmo com a medicação, nós não estamos conseguindo vencer a depressão. Então, depressão só sabe quem já passou por ela. Quem nunca teve, não pode julgar, não tem condições de avaliar, porque não sabe do que se trata. Então, a depressão vitimou tantos homens nobres. Por exemplo, também Leon Tolstói, o grande gênio da literatura russa, com QI de 190, depressivo. Edgar Allan Poe, Virginia Woolf, muitos outros homens notáveis da pintura, da escultura, da dramaturgia. William Shakespeare, dizem os seus biógrafos, que pelos seus traços pessoais e pelos seus personagens, nós vamos desconfiar que ele também sofria de depressão. Vamos ver Divaldo Pereira Franco dizer também, no seminário Tormentos da Obsessão, que até o grande médium de Sacramento, Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade com Jesus, era um depressivo do tipo bipolar. Quando descobriu que em verdade era médium de faculdades, inclusive de efeitos físicos, médium de cura, entre aspas, a sua vida deu um grande salto. Vamos ver, portanto, também Ludwig van Beethoven, o grande compositor, que tinha melancolia, que nutria amores impossíveis, vai se apaixonar por uma jovem muito bela e rica, ele pobre, magrinho, baixinho, feio, cabeçudo, parece que era do Ceará, tinha uma cabeça um pouco avantajada. Ele se encanta por uma moça chamada Elisa e compõe uma música belíssima para ela. Manda entregar anonimamente. Ela fica encantada, pede para alguém tocar a partitura
e se maravilha diante do gênio da música e resolve conhecê-lo. Mas quando o encontra à distância, vê como ele era franzino e feinho, ela desiste de conhecê-lo e ele cai em profunda depressão. E escreve o segundo movimento da música Für Elise. Quando vocês escutarem a música Para Elisa, é o amor de Beethoven. No segundo movimento ele fica arrasado, cai na depressão profunda, canaliza aquela tristeza para a música, mas depois de algum tempo, quando se recupera, ele vai terminar o terceiro movimento de Für Elise, alegre, cantante, já feliz, e entrega para sua amada. Mas ele iria passar por uma prova muito difícil de perder a audição, ficar surdo por volta da sexta sinfonia a pastoral. Beethoven já não escutava mais nem sequer as badaladas dos sinos da igreja, o homem que adorava a música. Mas mesmo surdo, mesmo depressivo, Beethoven compôs a nona sinfonia. Oh, de alegria, a composição mais extraordinária que o mundo já conheceu. Surdo e depressivo. Então vejam que mesmo quem estiver passando por esse tratamento, a depressão é um tratamento intensivo para o autoconhecimento, para nós darmos um gigantesco salto na nossa evolução espiritual. Se nós descobrirmos o que a depressão está tentando nos ensinar, todos nós vamos poder dar a nossa mínima ou grande contribuição na Terra. Francisco, o pobrezinho de Assis, este homem incomparável que viveu o Evangelho de Jesus como ninguém jamais houvera vivido antes. Estrela grandiosa, o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra. Ele, dizem os seus biógrafos, depois de ir para a guerra, a sua cidade, Assis, estava combatendo a perúngia. Ele é preso, adoece, fica no calabouço, e mesmo depois de sua família pagar o resgate e trazê-lo de volta a Assis, ele passa um ano acamado com depressão. Nós estávamos no século XII, século XIII. As pessoas não conheciam a depressão propriamente dita, nós não tínhamos um bom diagnóstico. Os biógrafos registram que ele ficou doente, acamado, que levantava-se com a ajuda de um bastão, de uma bengala. Mas Divaldo Pereira Franco nos explica que Francisco de Assis passou um ano acamado com depressão. E somente depois daquela noite escura, tão longa, Francisco percebeu que ele não veio à Terra somente para estar com os amigos, para as festas, para a guerra, não, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo e viveu o seu Evangelho da maneira mais pura e mais bela que nós temos notícia. E nunca mais teve depressão. Ao contrário, cantava, compunha cânticos, louvores ao Altíssimo, ao Irmão Sol, a toda a natureza. Mas ele precisou da depressão para despertar. Então, vejam que, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então a depressão realmente é uma coisa ruim. É uma doença, é uma tristeza muito profunda, mas há um propósito ali. E se nós não descobrirmos quais as causas atuais das aflições, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos saber que existem as causas anteriores das aflições, em outras vidas, muitas vezes. Mas a depressão vai nos ajudar, então, como se fosse um remédio amargo, como uma cirurgia grave, que a gente se submete, que é dolorosa, mas que vem para salvar a vida do nosso espírito imortal. Vem nos promover o progresso, o crescimento, o autoconhecimento. Ah, Nazareno, mas quer dizer que toda tristeza é depressão? Não, pessoal, ficar triste é natural. Sobretudo aquela chamada depressão reativa ou exógena, quando a pessoa tem um motivo para ficar triste, por exemplo, perdeu o emprego, está passando por dificuldades financeiras, desilusões amorosas,
quando a pessoa tem um retorno de um ente querido que vai de volta para o mundo espiritual, deixando-nos com saudade, os problemas sociais, é natural que a gente fique triste. A gente só pode falar de depressão quando aquela tristeza é muito profunda, muito longa, e a pessoa não consegue se restabelecer no prazo adequado. E há algumas doenças que parecem com depressão e não são depressão. Então o médico tem que tomar muito cuidado, ser muito consciente, porque algumas doenças geram sintomas parecidos com o da depressão e não são depressão. Por exemplo, a anemia, a falta do ferro na alimentação, provoca um quadro de fraqueza, de apatia, que a pessoa pode achar que está deprimida. Então vamos passar um antidepressivo? Vamos, sim, é importante usar a medicação. Mas vamos também solicitar uma bateria de exames, os nossos irmãos médicos, para verificar se não há outro problema. Por exemplo, também os hormônios da tireoide, o T3, o T4, quando eles estão desbalanceados, também provocam um quadro parecido com o da depressão. A falta da vitamina B12, a cianocobalamina também, quando está em carência, pode provocar tristeza, verminoses, doenças graves, enfim, vários outros problemas podem gerar um quadro de sintomas parecidos com a depressão e não são depressão. Então vamos tomar cuidado. Vejam a questão dos hormônios como é tão importante. As mulheres, elas passam todos os meses por um episódio que causa muita indignação para nós os homens, não é? Uma tal de TPM. E uma amiga minha me falou: Neno, você sabe o que significa TPM? Eu disse: não é tensão pré-menstrual, não é? Aquele período que a mulher fica. E ela disse: não, TPM significa tenha pena de mim. Ah, o sofrimento que as coitadas padecem nesses dias. Vejam que elas ficam irritadiças, que elas ficam deprimidas, que elas oscilam o humor e não tem nenhum espírito ali. São apenas os hormônios. E por isso também é tão comum a depressão pré-parto, a depressão após o parto também, porque os hormônios oscilam muito e a mãe, a gestante, preocupada com o futuro do filhinho, ela pode passar por algum episódio de depressão. Então vamos ver que é uma coisa muito comum, que sempre existiu, que está acontecendo mais nos dias de hoje, pelo estresse, pela ansiedade, pelo materialismo excessivo, pela mediunidade mais comum que nós temos hoje, e também pela vida sedentária. Porque o nosso corpo, meus amigos, ele foi forjado em milhões de anos, caçando, pescando, subindo as árvores, arando o solo. Nós precisamos da atividade física, porque ela produz hormônios naturais, chamados endorfinas, que provocam bem-estar, provocam alegria, relaxamento do corpo, melhoram o sono. E hoje a gente não quer fazer mais ginástica, não é? As meninas que gostavam de jogar vôlei, de caminhadas, enfim, não é? De dançar, os rapazes que gostavam de jogar futebol, em outros esportes, a gente, depois de uma certa idade, acha que não tem tempo para essas coisas. E o Evangelho é bem claro: é cuidar do corpo e cuidar do espírito. Emmanuel, o orientador de Chico Xavier, dizia que nós devemos cuidar do nosso corpo como se fôssemos viver 300 anos. E cuidar da alma, do nosso espírito, como se fôssemos desencarnar amanhã mesmo. Então temos que cuidar do corpo. Uma atividade física regular. Não precisa ir para a academia e virar o Rambo do dia para a noite, não, pessoal, né? A gente exagera, não. Uma atividade suave. Pode ser essas atividades orientais, como o yoga, o tai chi chuan, não é? O alongamento. Um momento que a gente tem uma ginástica localizada em casa. Se a gente não tem energia para ir para a academia, façamos em casa. Coloca lá uma música que a gente gosta. E aí a gente dança, faz ali uns abdominais, uns exercícios laterais, um apoio de frente, compra uns pezinhos, já resolve, já é suficiente, pelo menos para a gente começar a ir desenferrujando, não é? Então vamos ter uma atividade física. Eu fico em casa, às vezes boto uma palestra do Divaldo, do Alberto Almeida, e fico lá malhando. Meu tempo é muito curtinho também, mas eu aproveito e faço duas coisas ao mesmo tempo. Ou então coloco uma música também, porque eu também adoro dançar, né?
Nazareno, mas espírita pode dançar? Claro que pode, pessoal. Por que não pode, né? Podemos sim dançar. Um expositor de Pernambuco, muito querido, ele disse certa vez que foi para uma festa de amigos espíritas e lá depois da comida, né, que as espíritas adoram comer e beber, né? Sandra Borba diz que nós comemos muito porque aqui é um mundo de provas e de expiações. Então o espírita vê a comida, ele espia e prova. Espia e prova mais um pouquinho, há um mundo de provas e expiações. E depois que estávamos ali todos, né, já com a barriga cheia, diz Frederico Menezes, que ele foi dançar, estava todo mundo dançando. E ele disse que de repente uma jovem que estava ali começou a olhar para ele com os olhos desse tamanho. Ele disse, meu Deus, será que essa menina é médium? E está vendo algum espírito ruim aqui perto de mim, né? E ele estava ali dançando, daqui a pouco ele parou e foi conversar com ela, mas fulano, eu estava reparando ali você e tal, mas Fred, e espírita dança? Aí ele disse, dança. Olha, se até os desencarnados estão dançando, mas eu não vou dançar? Claro que vou dançar, não é? E com a alegria, com a jovialidade, com a naturalidade e a espontaneidade que nos é característica. E ela disse, não, é porque eu me tornei espírita depois de assistir uma palestra sua e achava que não podia. Não, pessoal, pode sim. O que importa é o nosso estado mental, não é? Às vezes a gente está na casa espírita, mas com raiva do marido, com mágoa da sogra, não é? Com problemas com o chefe. E às vezes a gente está ali no ambiente fraternal, com os amigos, no ambiente de descontração, dançando, seria um problema. Atividade do corpo e do espírito. Então, meus amigos, nós vamos ter vários motivos para a depressão, como já comentamos. Teremos também as causas sociais. E quando nós estivermos diante de tantos problemas, por exemplo, hoje, quando a gente liga a televisão, quando vê os noticiários, quando abre os jornais e as revistas, meus amigos, a gente fica triste, não fica não? Aliás, o Espírito São Miguel de Nazareno, quem assiste as tragédias nos jornais e não fica triste, este sim é que está doente. Está com a doença da indiferença. Porque ali, né, são colocadas e repetidas várias e várias notícias ruins, horas a fio, é uma verdadeira lavagem cerebral, ao contrário, não é? Eu quase não vejo televisão, pessoal. Como seria bom se a gente tivesse a TVC, a TV do Conselho Espírita Internacional, na TV aberta, ou pelo menos nas TVs a cabo, a TV Mundo Maior e tantas outras iniciativas que temos de divulgação da doutrina espírita, também, né, pela televisão. Vocês podem se associar no Clube Amigos da TVC, vão ganhar 2 DVDs por mês, um valor baratinho, e vão poder ajudar a gente a transformar esta vontade, esse sonho em realidade, de termos uma televisão espírita 24 horas, e quem sabe um dia Deus nos permite essa graça. Então, a gente vai ter ali as causas sociais. Nazareno, como é que a gente vai enfrentar tantos problemas e ter serenidade, ter tranquilidade, ter ânimo para os enfrentar? Meus amigos, através da doutrina espírita. Perguntaram a Chico Xavier qual era o melhor e mais importante tratamento para a obsessão espiritual, para a influência dos espíritos de maneira negativa. E ele respondeu que o primeiro e mais importante tratamento é o estudo das obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, e os milagres e as profecias, né, segundo o Espiritismo. Então, nós vamos ter essas obras que vão nos ajudar a compreender o mundo de uma maneira diferente. Vamos compreender que a Terra é uma exceção, é um mundo de provas e de expiações, onde há ainda a presença do sofrimento, mas que não é regra. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos compreender o porquê das tragédias coletivas, das aparentes desigualdades. Vamos compreender o mundo com os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, de que Jesus nos falava. E vamos ter o roteiro abençoado de luz para encontrarmos a verdadeira felicidade, que ainda não é deste mundo. O problema é que nós estamos procurando a felicidade aqui na Terra, e no mundo de provas e expiações, dizem os Espíritos, Allan Kardec, nas questões 621 e seguintes do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta se é possível encontrarmos a felicidade absoluta, perfeita aqui na Terra,
E os Espíritos dizem que não. Porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação. Mas vai dizer também, os Espíritos vão nos dizer que o homem quase sempre é o artífice, é o responsável pela sua própria felicidade ou pela sua desdita, pela sua infelicidade. E que cabe a ele ser tão feliz quanto possível, quanto comporta a sua existência grosseira. Então os Espíritos vão confirmar o que Jesus disse. Ele nos asseverou com muita tranquilidade, dizendo que meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus nos dá essa certeza. Então não vamos procurar a felicidade perfeita aqui ainda na terra, não. Quando ela se tornar um mundo de regeneração, e já está se tornando, já estamos nesse momento de transição para um mundo melhor, onde reencarnarão os espíritos mais ou menos bons, e aqueles espíritos atrasados emigrarão daqui para o mundo primitivo, onde lá serão missionários também do progresso, da evolução, mas onde haverá ainda o crescimento pela dor, pelo sofrimento, onde haverá choro e ranger de dentes, como Jesus nos disse. Então, neste momento em que a Terra está se transformando e vemos tantas tragédias, quando estamos vendo os umbrais da Terra serem limpados, para que a Terra possa evoluir, vamos ter muitos espíritos atrasados reencarnando também. É talvez a última oportunidade para muitos deles. Então vamos ver muitas dificuldades. Vamos ter motivos para ter tristezas. Vamos ver corrupção, violência, drogadição, estupro, tantos problemas, tanta indiferença. E a depressão, então, acontecendo também. Então nós vamos ter que ter paciência, resignação. Chico Xavier, quando interrogado sobre a cura, ele dizia que a cura das doenças, 50% da cura chama-se aceitação. Os outros 50% vêm com o tempo. Então nós vamos encontrar alívio, sim. Veja que Jesus não nos prometeu a cura absoluta de todos os nossos problemas, das nossas doenças, das nossas dificuldades. Não, Ele nos prometeu o alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não prometeu a cura, Ele prometeu o alívio. Se for para mim, eu não posso atender agora. Isso é bom para acordar quem está dormindo, né? Quem está ali quase desdobrando. Aí tem assim o toque do celular para a gente acordar. É natural, né, pessoal? A gente esquece. Uma vez eu estava dando uma palestra e começou a tocar e o telefone e eu no meio da palestra, e de quem era o celular que estava tocando? Do próprio palestrante. Imagina, então acontece. Não vamos olhar, não é, com condenação, com crítica ao nosso irmão, né, que muitas vezes a gente esquece mesmo o celular ligado mesmo na hora da palestra. Vamos ter sempre bom humor e boa simpatia para com as imperfeições de todos nós e as nossas inquietações. Então, para mantermos sempre esse ambiente agora elevado, porque aqui estão sendo atendidos. Muitos de nós trazemos espíritos, parentes, amigos e às vezes inimigos desencarnados que vêm conosco para as sessões de estudo. Eles são atendidos, amparados, e nós estamos aqui doando fluidos benéficos, utilizados pelos espíritos superiores para auxiliarem a tantos irmãos. Divaldo Franco, aliás, no livro Conversa Fraterna, vai dizer que nas sessões de estudo, nas sessões de palestra, ocorrem verdadeiras desobsessões. Ele é médium vidente, ele enxerga os bons espíritos atendendo a todos nós encarnados e os desencarnados que nos acompanham, promovendo a felicidade e o bem de todos. Então vamos aproveitar sempre o estudo, porque ele vai nos fazer compreender então a vida de uma maneira diferente e vamos enfrentar as dificuldades da terra com muito mais bom ânimo, com muita mais galhardia e coragem e paciência e resignação. Não é acomodação, não, o Espiritismo não prega acomodação, prega a resignação ativa.
Vamos compreender então a doença ou a depressão também como sendo drenos energéticos, diz o espírito André Luiz, pelas obras psicografadas por Chico Xavier, que a doença é como um dreno, expelindo, expulsando muitos tóxicos do nosso psiquismo, do nosso perispírito. Então, a doença é uma bênção muitas vezes, meus amigos. Ou então vai ser, como nos diz Emmanuel, uma prisão ou uma armadura para nos proteger, para que nós não caiamos em outras provas, porque a estrada livre é muito perigosa, enquanto que aquela estrada com as dificuldades, com os obstáculos, a gente anda mais devagar. E às vezes uma vida com muitas facilidades é um verdadeiro perigo para o próprio espírito. Então a doença, ela vai nos ajudar a despertar. Joana de Ângeles, de Divaldo Franco, disse-lhe certa vez: Divaldo, as flores, as rosas, elas despertam somente com o nascer do sol. Aos primeiros raios do irmão sol, elas desabrocham exalando seu perfume. Mas as pedras, Divaldo, as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Então, meus amigos, nós talvez sejamos essas pedras. Precisamos ainda do sofrimento, da doença, da depressão, para despertarmos para o amor, que este sim é o nosso principal objetivo. Estamos aqui na Terra nos autoaperfeiçoando, nos diz Allan Kardec. Estamos aqui para aprender a amar, como Jesus nos convida no mandamento maior que encerra toda a lei, todos os profetas: amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Então a doença, a depressão vai ser um acidente do caminho. Vamos ver também até, por exemplo, que grandes gênios da pintura, da escultura, da poesia não eram só românticos, não eram também depressivos. Então hoje, quando eu fico um pouquinho mais quieto, porque eu não entro mais em depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, né? Eu não digo que eu estou deprimido, eu digo que eu estou romântico, porque eu descobri que aqueles poetas românticos eram quase todos depressivos. E como nós não tínhamos ainda o antibiótico, né, a penicilina não havia sido inventada, a tuberculose, a peste branca costumava ser fatal, porque a depressão abala o nosso sistema imunológico. E a pessoa fica mais fácil de contrair doenças. E levou da vida física muitos gênios da poesia, como Castro Alves, tão jovem, arrebatado pela tuberculose. Por quê? Porque era depressivo. Então nós temos que tomar cuidado também com os rótulos. Não vamos mais dizer: eu tenho depressão. Não, vamos usar uma palavra mais suave. Porque senão a gente só enxerga o nosso problema, a gente coloca uma lente de aumento naquilo, né? E não consegue pensar em outra coisa. Vejam que Buda, uma vez, estava ensinando os seus discípulos a meditar. E um deles disse: mestre, eu não consigo silenciar minha mente. Eu fico pensando nisso, naquilo outro, naquelas outras coisas. Eu não consigo concentrar-me em não pensar em nada. O mestre sorriu e lhe disse: não tem nenhum problema. Pense em qualquer coisa, só não pense no macaco. Ele disse: no macaco? É aquele animal? O macaco. Ele retornou para a sua cela. 2 horas depois ele volta: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então quando a gente combate muito uma coisa, a gente acaba pensando nela. Então é como quem está usando drogas, né? Quem está passando por essa prova tão difícil, por essa experiência evolutiva, dolorosa, a drogadição, ele não pode ficar pensando só na droga. É como a gente também, quando vai fazer um regime, está meio gordinho, né? Aí o médico pede para a gente reduzir o açúcar, o chocolate, meu Deus. Aí a gente não consegue tirar o chocolate da cabeça, né? Então a gente vai aqui substituir por outras coisas. O chocolate amargo, né? O chocolate, né, sem tantas calorias, uma porção menor, enfim. Então a gente vai substituir os pensamentos. Então vamos substituir os rótulos para que a gente não fique lembrando tanto da depressão. Quando vocês estiverem assim, mais tristinhos, digam: olha, eu estou romântico. Né? Aproveite para escrever uma poesia, compor uma música, né? Enfim, para extravasar um pouco daquela energia que é natural, porque nós não temos o direito de reclamar também não, pessoal. Um dia eu estava inquieto, estava reclamando porque que eu estava romântico, né? E o Espírito Samuel me disse: pela inspiração, a nossa mediunidade é bem simples, é chamada
de inspiração, os médiuns inspirados, como orienta Kardec no livro dos médiuns. E ele disse: meu filho, os cegos de nascença não podem reclamar pela falta da visão, ou os paralíticos também não podem queixar-se, mas o depressivo se dá o direito de rebelar-se contra Deus. Por quê? Nós não somos diferentes deles. Pelo contrário, você tem uma doença que tem tratamento, que tem medicação, você deve utilizar, mas deve compreender que você está passando também por uma expiação. Então a gente se revolta, se rebela, não. Aceitação, como nos ensina Chico. E há o trabalho no bem para nos melhorar, buscando o alívio que Jesus nos prometeu, e vamos encontrar o alívio. Então eu melhorei muito da depressão. Graças a ele, eu agradeço muito a depressão. Aliás, no Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec pergunta se os espíritos anteveem, se eles têm como planejam as provas por que vão passar aqui na Terra, antes de reencarnar. E os espíritos respondem ao codificador que sim. E nisto lhe consiste o livre-arbítrio. Eu tenho certeza, meus amigos, que eu pedi para passar pela prova da depressão. Porque se não fosse ela, eu estaria em muito piores condições. Porque eu sou muito orgulhoso, sou muito vaidoso intelectualmente. Eu fui ateu durante 12 anos. E foi graças à amiga dor, à amiga depressão, que eu pude encontrar Jesus de novo. Voltar a acreditar em Deus. E conheci a doutrina espírita, e ali já estava um pouquinho curado do meu orgulho, da minha vaidade intelectual. Então a gente precisa muitas vezes da doença para despertar. Quantos viemos para a casa espírita pela dor, não é? A gente não vem só pelo amor, não, a gente vem novamente pela dor. Então a depressão também é uma bênção em nossas vidas. Então me ajudou, e eu, depois que conheci a doutrina espírita, fui procurar uma casa espírita para trabalhar, porque eu trabalho no bem. O melhor tratamento para nós. Comecei a ajudar na Federação Espírita do Estado do Ceará. Mas um dia eu estava na livraria, e o seu vice-presidente, à época, Antônio Alfredo Monteiro, ele olhou para mim e disse: Nazareno, você está bem? Eu estou, seu Monteiro. Eu estou bem, mas eu não sei se o senhor sabe, eu tenho um problema de depressão bipolar. Eu uso medicamento psiquiátrico há 11 anos, mas ainda assim, mesmo com remédio, tem 3 a 4 dias por mês, mais ou menos, que eu não consigo levantar da cama, seu Monteiro. Quero ficar no quarto, com as portas trancadas, não sinto vontade de comer, de sair, de namorar, de nada, não. A vida fica em preto e branco, uma angústia toma conta de mim, e eu fico... A vida perde completamente o sentido para mim. Ele disse: você já fez o tratamento espiritual? O TE? O que é o TE, seu Monteiro? Olha, aqui na Federação nós temos o estudo do Evangelho em grupos, com passe, água magnetizada, e o apoio de uma reunião mediúnica de desobsessão, onde nós atendemos os espíritos que podem estar prejudicando as pessoas. É uma atividade que tem vários nomes, lá no nome para atendimento espiritual depois, tem lá no Pará com apoio, o nome de apoio à reforma íntima. Aqui na FEDEF, lá no Sudoeste, nós implantamos com o nome de apoio à melhoria espiritual, né? Na Paraíba tem lá também, né, com outros nomes, terapia do Evangelho, evangeloterapia. Nada mais é do que o estudo do Evangelho, reforma íntima, água magnetizada passe e a reunião mediúnica de desobsessão em separado, ajudando os participantes. Pequenos grupos, como nos pedia, como nos orientava Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Em vez de grandes assembleias de 200, 300 pessoas, que é bom, que é útil também a palestra, mas que tivéssemos pequenos grupos e a gente ter ali fraternidade, poder conversar, poder criar raízes, poder se fixar melhor e ajudar na própria casa espírita. Então eu comecei a fazer o tal do TE, lá em Fortaleza. E depois de alguns dias, o seu Monteiro chegou para mim e disse: Nazareno, eu fui o doutrinador, o dialogador, aquele que conversa com os espíritos, através dos médiuns, na sua reunião de desobsessão. Isso foi mesmo, seu Monteiro. E como ele já sabia que eu já tinha uma boa bagagem, que eu já tinha um bom estudo espírita, mas não frequentava a casa espírita, era espírita, né, de gabinete, só fazia ler. Só foi bom que eu li as obras de Allan Kardec, todas, exceto a Revista Espírita.
Estou devendo ainda ao codificador, mas vou ler, sem dúvida. É que eu estou querendo ler em outra língua, né? Em espanhol, em inglês, porque eu sou do Ceará, né? Cearense é enxerido, né, pessoal? E eu sempre quis ser um palestrante internacional. Sobral é uma cidadezinha lá do Ceará, né? Então eu quero também treinar outros idiomas. Então eu estou comprando aos pouquinhos em outras línguas e vamos estudá-las. Então aí ele me disse, Nazareno, eu fui o doutrinador. E a gente normalmente não conta para a pessoa, para o participante, qual é o problema que ele teve na outra vida, para que não fique um sentimento de culpa, agravando o problema da depressão. Mas ele deu uma colher de chá e ele falou para mim, Nazareno, você tinha uma série de espíritos lhe influenciando. Os bons espíritos disseram que você não estava rezando com suficiente fé na hora de dormir. É verdade. Eu dormia em cima dos livros às vezes e não fazia prece. Como é importante se preparar para o momento do sono, quando vamos ter a emancipação da alma, como nos ensina Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Quantos fenômenos de obsessão acontecem durante o sono físico? Eu, por exemplo, eu tinha insônia. Só dormia com remédios. Por quê? Porque era um sinal. Porque pode ser, a insônia pode ser, não vou dizer que é não, tá, pessoal? Pode ser um sintoma de obsessão espiritual. A insônia. A pessoa não conseguia dormir. Eu só dormia com remédios. E aí ele faz a reunião e diz, olha, e o seu maior problema era uma jovem de uma vida anterior. Desencarnou com muita mágoa de você. Ela lhe pega durante o sono físico, leva para regiões eróticas no mundo espiritual. Vocês passam a noite fazendo sexo e ela vampiriza, ela suga as suas energias vitais. Eu disse, Monteiro, que coisa curiosa. Porque eu normalmente não me lembro dos meus sonhos, mas quando lembro são sonhos eróticos. Eu fico pensando, mas que espírita sou eu, que só tem sonho erótico? E a minha depressão, seu Monteiro, é somente de manhã. De tarde eu sempre estou bem, de noite eu sempre estou ótimo. O que me gera até sentimento de culpa é ficar achando que é preguiça, porque é só de manhã que eu tenho. E a partir da primeira reunião de desobsessão que foi feita, pessoal, em nosso favor, foram feitas várias, né? Uma só não estava contra, era muita gente. Eu já passei a dormir sem remédios. Eu só dormia com remédios. Já a partir do dia seguinte, dormindo que nem uma criança. Então veja que coisa curiosa, não? Como faz sentido? Nazareno passava a noite namorando e acordava completamente sem energias. Então há realmente a influência espiritual. Mas melhor do que espantarmos as moscas, dizia Chico Xavier, é melhor nós curarmos a ferida que está atraindo as moscas. E quais são essas feridas? Né? São as imperfeições morais. Lá no Livro dos Médiuns, vai nos dizer que as imperfeições morais são as portas que permitem a influência dos maus espíritos. São os plugs mentais que Manuel Filomeno de Miranda estuda na obra psicografada por Divaldo Franco, né, permitindo a influência. Então, é como Jesus diz, não adianta nós espantarmos um espírito impuro, afastá-lo de uma casa, porque ele sai vagando pelo deserto, e depois de saber que a sua antiga morada está toda enfeitada, está toda adornada, ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então não adianta só fazer a reunião de desobsessão, a gente tem que fazer a reforma íntima, a mudança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E a gente tem, meus amigos, o maior terapeuta que a humanidade já conheceu. Se a gente não tem dinheiro para pagar um psicólogo, que é muito bom se a gente puder fazer, como eu fiz, psicoterapia, ajuda muito, é uma grande ferramenta de autoconhecimento, mas nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tirar o véu dos ensinamentos de Jesus, compreender em toda a sua pureza, em toda a sua facilidade, e vai nos trazer o medicamento para as nossas almas, que é Jesus. Então aí eu continuei lá no estudo do Evangelho. Até hoje eu sou também dirigente de estudo do Evangelho, além de estudo sistematizado da doutrina espírita, também faço estudo do Evangelho em grupo, e ali nós encontramos o alívio, a esperança, o consolo que Ele nos prometeu. Veja que Ele nos disse que Ele iria curar todas as nossas doenças. Não, Ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou seja, esqueça de você um pouquinho, meu amigo, não pense só em você, não é? Pense no semelhante. Tome a sua cruz e segue-me.
Ele não disse, olha, me dê a sua cruz que eu vou carregar para você. Não, ele disse, tome a sua cruz. Porque o Espírito, à medida que ele vai evoluindo, meus amigos, ele quer consertar os erros que ele cometeu aqui na Terra. E aí o Livro dos Espíritos é muito claro quando vai nos dizer, na questão número 1000 do Livro dos Espíritos, que somente por meio do bem se repara o mal. Ou a questão 770A, que vai dizer que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que não seja possível. Então vejam que a gente está aqui na Terra para fazer o bem. Porque vai ser o amor, a caridade, que vai cobrir a multidão dos nossos pecados. Porque muito amor, os seus pecados foram perdoados, dizia-nos Jesus. Então, o convite da doutrina espírita não é só para o estudo, não é só para a frequência na casa espírita, não é somente, mas é também, sobretudo, para nós ajudarmos o nosso irmão. Porque no Livro dos Médiuns, vamos ver lá no capítulo 23, da obsessão dos médiuns, os espíritos superiores dizerem a Allan Kardec que a única maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Porque quando estamos fazendo o bem, somos acompanhados de espíritos bons, e somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, quando Chico, por exemplo, ia visitar o presídio penitenciário, os hospitais psiquiátricos, as pessoas enfermas, uma vez uma pessoa perguntou: Chico, você deve ver muito espírito obsessor lá no presídio ou no manicômio, não é? Ele disse: não, ao contrário. Vejo sempre espíritos bons ao lado do enfermo ou do preso. Mãezinhas, avós, tias, filhos que oram em meu favor, agradecem a visita, e eu saio de lá fortalecido. Chego na condição de necessitado e saio revitalizado pelas preces, pela ajuda dos espíritos que querem bem àquela pessoa. Então vejam que a gente até sai cansado porque a gente doa fluidos, né? Mas como é bom a gente fazer o bem, pessoal. Então, é através do bem que a gente vai resolver o nosso problema. Não vai ser só fazendo a desobsessão que a gente vai resolver sim alguns dos nossos problemas, mas não todos. Vejam que Divaldo Pereira Franco passou 27 anos sofrendo de obsessão espiritual. Divaldo, médium, trabalhador, espírita, divulgador, com um trabalho assistencial imenso à Mansão do Caminho, lá em Salvador. E mesmo assim, ele via o espírito que se apresentava para ele com uma máscara. E ele chamava de o Máscara de Ferro. Não sabia nem o nome do espírito. Que estava sempre vigiando Divaldo, influenciando outras pessoas para prejudicar. Uma vez quase fez com que uma jovem empurrasse Divaldo do alto de um edifício pela sacada. E na hora, Divaldo teve lucidez para se proteger. E ele diz que só um dia foi que ele conseguiu o perdão daquele espírito. Quando ele estava na Mansão do Caminho e tocam lá a campainha, eles vão lá ver. Estava abandonado um bebezinho, uma negrinha recém-nascida, numa caixa de sapatos, já envolvida até pelas formigas, quase à morte. E um dos filhos adotivos de Divaldo, médico, diz: Tio Divaldo, nós não temos mais como atender, nós estamos lotados. E Divaldo diz: não, vamos sim, claro que nós não podemos deixar o bebezinho à própria sorte. E ele diz que naquela hora o espírito apareceu e começou a chorar. E ele disse: Divaldo, hoje você me venceu. Porque este bebezinho, dessa negrinha que você está recebendo, foi minha mãe, na encarnação que eu tive aí na Terra. Então vejam, que Deus vai colocar em nosso caminho, a gente acha que é por acaso, que é coincidência, não vai colocar pessoas ali para a gente ajudar, para que a gente possa reparar o nosso erro. Porque às vezes é uma pessoa querida daquele espírito que nos persegue, ou às vezes a gente receber na nossa própria família, um filho, uma filha, que é aquele espírito a quem prejudicamos outrora, e temos a oportunidade como pais, como mães, retribuir-lhe com amor, com a caridade, com a educação, com carinho, o mal que lhe fizemos. Compensar. Então na doutrina espírita não existem soluções mágicas, estalares de dedo, técnicas extraordinárias, esdrúxulas, não existe.
existe a caridade. É a maior bandeira da doutrina espírita. Allan Kardec vai nos dizer que fora da caridade não há salvação. Por isso que é tão importante, pessoal, ajudar a casa espírita, fazer esta espécie permanente de caridade que o Espiritismo nos solicita, diz Emmanuel no livro Estude Viva, a caridade da sua própria divulgação. Divulgar a doutrina espírita, levar o consolo, a esperança a tantos corações. Já me falaram, meu filho, você não reclame do seu romantismo, do meu romantismo. Já me disseram que eu fui também, numa encarnação anterior, um pretor romano, que condenei muitas pessoas à morte, a torturas físicas e morais, psicológicas, separei famílias, rico, poderoso. Olha como é difícil a prova da riqueza, da inteligência, do poder. E o médium, inspirado por um bom espírito, disse: olha, você tem que agradecer a Deus, porque você já começou a trabalhar no bem, porque se você não tivesse começado, meu filho, hoje você estaria internado no hospital psiquiátrico como um louco. Tantos são os seus compromissos. Então aqui a gente tem uma recaída, não é? Uma vez eu tive uma recaída. Estava muito bem, porque fiquei 90% curado depois desse atendimento lá em Fortaleza. Passei, inclusive, a minha própria psiquiatra suspendeu o remédio. Passei 4 anos sem tomar remédio. E aí os bons espíritos me deram um presente. Me deram um concurso. Me passaram no emprego público aqui em Brasília. Aliás, 2 vezes me passaram, não foi só uma vez. Eu vim morar aqui. E depois de estar longe da família, dos amigos, da casa espírita, quando nós tínhamos ali o nosso grupo do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, amigos tão queridos, de ficar longe da antiga namorada, longe das praias do meu querido Ceará, comecei a ficar romântico aqui em Brasília. E eu disse o quê? Nada disso. Fui procurar uma médica, uma psiquiatra, ela me passou um remédio fraco. Eu disse: não, doutor, eu quero um remédio mais forte. Mas Nazareno, seu problema é esse, meus problemas, as causas psicológicas, que a gente talvez não dê tempo de abordar hoje. Mas eu disse: não, doutor, me dê um remédio mais forte, porque eu quero ter mais energia, eu quero poder trabalhar mais, porque é o amor que cobre a multidão de pecados. Então a gente deve usar sim a medicina, que é inspirada aos homens de ciência, aos homens de gênio, em favor dos necessitados. Então vamos usar a medicação. Hoje ela quase não tem efeitos colaterais, mas nós os espíritas vamos dizer: não, eu sou espírita, não vou tomar remédio para depressão não. E os nossos obsessores vão adorar. Está lá no livro dos médios, item 228. Vai dizer que entre as muitas imperfeições humanas, que são tantas outras portas abertas para a influência dos maus espíritos, aqueles aproveitam com mais facilidade é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos admite, menos se confessa. Então eles vão insuflar o nosso orgulho: não, eu sou espírita, sou trabalhador do chão de flores, não preciso nem tomar passe, né? Quanto mais tomar remédio. E aí vamos piorar. Então o nosso corpo muitas vezes precisa, tem deficiência de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, enfim, dessas cerebrinas que os médicos descobrem em cada instante. E é importante a gente ajudar a dar o primeiro passo. O Espírito São Bento de Nazareno, quando você toma um remédio, ajuda até na questão espiritual. Por quê? Porque você melhora o seu padrão vibratório, você muda o seu humor. E aí você começa a sintonizar por uma lei de afinidade com entidades mais felizes. Se desconecta daquelas entidades que estão depressivas próximas da gente também. Porque tem depressão até no mundo espiritual, pessoal. Então a gente compreender isso. Então um dia eu tive uma recaída aqui em Brasília, e aí fui, pedir ajuda, fui fazer outro tratamento espiritual lá com passes aqui em Brasília, Nós temos também casas que oferecem outros tipos de tratamento espiritual. Fazer o tratamento. E aí também o Espírito Samuel me disse: meu filho, às vezes a pessoa tem recaída, não é porque o tratamento espiritual não funcionou sim na sua época, mas é porque Deus é tão misericordioso que Ele nunca nos dá fardos que a gente não possa suportar. Então se viessem todos os espíritos que a gente prejudicou de uma vez, a gente não dava conta.
Então vem aos pouquinhos, veio uma turma, você ajudou, você fez o tratamento, eles foram auxiliados. Aí agora que ele está mais fortinho, manda mais uma parte da turma aí, né? E assim vai. Então a gente vai, por isso nós precisamos estar na casa espírita, trabalhando. Nós não podemos abandonar o trabalho, porque é o nosso maior tratamento. Outra vez eu fui conversar com um médium muito querido, lá em Fortaleza, pedi uma orientação espiritual para ele, e o seu espírito protetor disse, na época eu falei que estava tendo momentos de reflexão, de romantismo, e ele foi muito claro: diga ao nosso irmão que o remédio dele chama-se trabalho, né? Mais trabalho. Quando a gente vai trabalhar, a gente esquece os nossos problemas e recebe a ajuda do mundo espiritual, meus amigos. Então essa doutrina espírita, que vem nos explicar o porquê do sofrimento, da dor, das nossas imperfeições, vem nos apontar o caminho, o Evangelho de Jesus como sendo o roteiro de luz, esperança e de felicidade. Então passaremos pela depressão, sim, teremos as dificuldades, mas vamos buscar os tratamentos espíritas. Quais são? Vamos buscar na casa espírita o passe. Vamos ver lá no livro dos médiuns, no caso da subjugação, quando a pessoa está tomada em suas forças, os espíritos dizem a Allan Kardec que ele tem uma deficiência de fluidos. Então daí a importância da gente ter a reposição com os passes para quem está passando pela depressão, né? Nós vamos ter as leituras edificantes, o estudo que vai nos dar forças para enfrentar as dificuldades e sermos amparados pelo que ocorre, verdadeiras desobsessões durante o estudo, como nós falamos também. Vamos ter o trabalho voluntário, vamos ter as oportunidades de fazer o bem, do perdão, da benevolência, da caridade que nos ensinou Jesus, não é? Vamos ter as reuniões de desobsessão. Nós podemos encaminhar o nosso nome e colocar no livro de preces, de radiações, para que a casa faça as preces, não é? Enfim, temos várias atividades espíritas e outras também da medicina, das terapias complementares também, que podem nos ajudar, não é? A homeopatia, por exemplo, que Bezerra de Menezes prescrevia, eu uso a homeopatia. Euripides Bassanufo também, inspirado por Bezerra, prescrevia. Chico, a gente pode usar a homeopatia, podemos usar outras técnicas, mas sabendo que elas vão nos trazer o quê? Alívio, não é? Alívio, porque a cura absoluta depende da nossa evolução espiritual, de nós repararmos o mal que nós fizemos através do amor, da caridade e do perdão. Nós temos ainda alguns minutos, eu vou apenas falar algumas questões, pessoal, psicológicas, algumas causas psicológicas da depressão. Por exemplo, no meu caso, eu fui fazer psicoterapia e meu psicólogo disse: não, você tem um problema que aumenta o problema da depressão. Eu disse: qual que é? Você não sabe dizer não. E realmente era verdade. Como eu tinha sentimento de culpa inconsciente, eu não sabia dizer não, queria agradar a todo mundo. Então as pessoas diziam: não, você faz isso, faço, e aquilo faço também, e aquilo outro, claro. E eles olham, quando você chega no seu escritório, na época eu era advogado, e vê aquela pilha de processos, de pendências, o seu inconsciente registra incompetente, irresponsável, você vai perder o prazo, você não vai dar conta. Você coloca fardos muito pesados, porque não sabe dizer não. E aí nós vamos lembrar de Jesus, né, meus amigos? Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali provém do maligno. Vamos ver também o orgulho, o perfeccionismo, provocando também a depressão, a ansiedade, né, a preocupação com o futuro, ou o saudosismo, ficar preso ao passado, também vai provocar, agravar o problema da depressão, permitindo a auto-obsessão. Não precisa nem de espíritos prejudicando a gente, não. A gente ficar se auto-obsediando com o sentimento de culpa, esquecendo que Jesus nos diz: o trabalhador que lança a mão da charrua, ou seja, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Tem que deixar o passado passar. Temos que lembrar da parábola dos trabalhadores da última hora. Jesus disse que quem começar a trabalhar hoje vai ganhar o mesmo salário de quem começou há 10, a 20, a 30, 40, 50 anos atrás. Vai ganhar o mesmo salário do Chico ou da Ridêmia, aqui do Chão de Flores. Eu não vou falar quanto tempo ela está no trabalho bem, para vocês não descobrirem a idade dela, né? Mas veja como a proposta de Jesus é revolucionária. Ele quer a nossa disposição em servir. Quem começar hoje vai ganhar o mesmo salário. Então ele nos pede, para deixar o passado passar, nos perdoarmos,
e seguimos em frente, porque a sua proposta é de amor, de consolo. Misericórdia quero e não sacrifício, dizia Jesus. Ele não queria sofrimento, não queria holocaustos, não. Ele nos quer misericórdia, nos quer perdão. Vai nos falar da caridade, né? E a caridade, como entendia Jesus, nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 886, vai nos dizer que Jesus entendia a palavra caridade como 3 coisas. B, de benevolência para com todos, ser bom para com todos, os amigos, mas também os inimigos. Como o nosso Pai Celestial é bom, como faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, Jesus pede para nós sermos bons para com todos. Pede-nos o ir da indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para as imperfeições de todos os nossos irmãos, porque nós também precisamos de descontos. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E o P, que é o perdão das ofensas, a tríade da caridade, benevolência, indulgência e perdão. A caridade moral, como nos ensinava Jesus, que nós temos a oportunidade de fazer aqui na terra, de acolhermos os pequeninos, as criancinhas, nos nossos lares. O Espírito Samuel também tem uma proposta interessante. Ele defende que hoje também tem muito problema de obsessão espiritual, porque a gente tem poucos filhos. Mas como é que é? Você vê lá no livro Missionários da Luz, André Luiz dizendo que muitos de nós estamos no mundo espiritual, vemos espíritos a quem prejudicamos que estão sofrendo na erradicidade, e nós prometemos recebê-los como filhos aqui na terra, mas quando a gente reencarna, a gente esquece dos compromissos, e chega aqui, a gente não quer ter filhos, ou quando no máximo 2, não é? E aí vemos tantos casos, as casas espíritas lotadas, as filas para os passos imensas. E antes a gente não tinha isso. Por quê? Porque nossos avós, bisavós tinham 10, 20, 30 crianças. Nazarena antigamente era mais fácil. Era nada, pessoal. Hoje é muito mais fácil. Hoje tem ultrassom, tem SUS, tem médico. Antigamente não tinha médico, tinha as parteiras quando dava tempo de chegar. Hoje tem anestesia, né? Tem cesariana, tem tantos meios, tem creche, tem tantos modos da gente amparar as crianças. Hoje é muito mais fácil ter filhos do que antigamente, na verdade. Mas nós estamos egoístas. Então vamos ter mais filhos. Se a gente não puder mais ter filhos, vamos adotar financeiramente uma criança num orfanato, num abrigo. O custo é tão baratinho, 50, 100 reais por mês. A gente pode ajudar uma criança. Ou então adotar emocionalmente. Vai visitá-la uma vez por semana, uma vez por mês, levar um pedaço de bolo, um biscoito, um brinquedinho de R$1,99, amparar as criancinhas, e não matá-las como estamos fazendo, né? Provocando abortos, agravando e gerando muitos problemas de depressão também. Então vamos fazer o bem. O Espiritismo nos convida, meus amigos, para essa renovação da humanidade. E a renovação é pelo amor, pela misericórdia, pela caridade, porque este é o tratamento de que nós necessitamos. Então, meus amigos, que Jesus possa, nesses dias que estamos ainda com tantas dificuldades, com tantos problemas de depressão, que Ele nos perguntarmos e nos questionarmos: onde está Deus? Vamos lembrar da poesia de José Soares Cardoso, do livro Momentos de Luz, de Ana Rocha. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem Ele é. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na mão que acaricia, na criatura boa,
e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que este Pai de infinito amor, bondade e justiça nos abençoe, nos ilumine e nos guarde, hoje e por todo sempre. Muita paz.